Você está no TubeCult, o seu canal de música e cinema. Eu sou o Márcio, professor e escritor, e traremos para cá hoje Luis Buñuel, um dos diretores mais revolucionários e inovadores da história do cinema. Teria essa grande honra de falar sobre Luis Buñuel e ousar arriscar aqui falar os 3 filmes que eu considero melhor desse diretor. E claro, né, com muito medo de errar, muito provavelmente cometerei injustiças, é difícil, é um grande diretor. Fica o convite lançado, ou mesmo o desafio lançado para que você indique, coloque aqui no campo dos comentários o que para você seriam os 3 melhores filmes do Buñuel, ou pelo menos um filme que você goste muito do Buñuel. E também você pode estar sugerindo outros diretores, né, de cinema que a gente possa vir a estar falando mais à frente no canal. Na medida do possível a gente atende os pedidos, né, porque são muitos vídeos já gravados por antecipação até chegar lá, mas a gente vai atendendo os pedidos na medida do possível. Cara, Luis Buñuel é daqueles diretores que desafiam completamente, justamente porque é um surrealista, né? Ele inaugura ali o surrealismo no cinema, e ele traz, é um típico filme que vem para tensionar a sua mente, tirar você da quietude, né? Fazer você tentar pensar, interpretar, decifrar, porque o surrealismo ele mexe com o onírico, com a inconsciência, e ele te produz o absurdo dentro do filme e ao mesmo tempo o simbolismo, né, para ser interpretado. Então as histórias são fantásticas, né? Então vamos falar de Luis Buñuel, né? Vamos explorar então esse universo provocador e surreal de um dos cineastas mais revolucionários do século XX, e vamos analisar essas 3 obras que eu considero emblemáticas, né? Bom, vamos falar aqui uma de cada vez. Primeira delas, antes de qualquer coisa, vamos aqui anunciar quem foi Luis Buñuel, né? Luis Buñuel nasceu em 1900, na Espanha. Ele era amigo pessoal do Salvador Dalí, tem até livros, né, falando sobre a relação conturbada entre os dois, né? Ele tornou-se um dos principais nomes do cinema surrealista. Sua carreira atravessou países e estilos, da Espanha à França, do México aos Estados Unidos, sempre marcada por uma crítica mordaz à religião, à moral burguesa e à racionalidade excessiva. Ele era amigo de Salvador Dalí e também de Federico García Lorca, né, o grande poeta. Buñuel começou no cinema com obras que desafiavam a lógica narrativa tradicional, propondo uma estética do sonho, do absurdo e da provocação. Ao longo das décadas, refinou seu estilo, mantendo o espírito subversivo e a ironia como marcas registradas. Vamos falar então aqui de curiosidades sobre Buñuel. Seu primeiro filme, O Cão Andaluz, em 1929, foi feito com o Salvador Dalí, né? E tinha como única regra: nenhuma cena pode ter sentido lógico. É fantástico, né? Buñuel foi exilado durante a Guerra Civil Espanhola e desenvolveu grande parte de sua carreira no México. Era ateu convicto, mas fascinava-se pela iconografia religiosa, que usava para criticar o dogmatismo. Outro ponto, ganhou a Palma de Ouro em Cannes com Viridiana, de 1961, que foi censurado na Espanha franquista. E a última curiosidade aqui é que seu último filme, Esse Obscuro Objeto de Desejo, de 77, é considerado um fechamento magistral de sua obra. Pois bem, esse desafio difícil, muito complicado, você colocar aqui 3 obras do Buñuel, mas eu me arrisco a, inclusive, muito provavelmente é o que vai acontecer, mais à frente me arrepender, né? Até porque eu ainda não assisti muitos dos filmes deles. Mas vamos lá. A Bela da Tarde, ou Belle de Jour, até trazida para a cultura brasileira através de uma belíssima música do Alceu Valença, né? A Belle de Jour, de 1967, é um desses filmes sensacionais, espetaculares da história, de toda a história do cinema, não é só do Buñuel, é de toda a história do cinema, né? Nesse clássico estrelado por Catherine Deneuve, né? A belíssima Catherine Deneuve, Buñuel explora os desejos ocultos de Séverine, uma jovem burguesa que, apesar de casada, começa a se prostituir durante as tardes. O filme mistura a realidade e a fantasia, criando uma narrativa ambígua, onde os limites entre sonho e desejo são borrados. A crítica à repressão sexual da classe alta é evidente. Séverine vive uma vida aparentemente perfeita, mas encontra prazer e liberdade no espaço marginal do bordel. Buñuel usa elementos clássicos da decupagem cinematográfica, mas os desloca sutilmente para criar estranheza sem romper a suspensão da descrença. O figurino de Yves Saint Laurent reforça a dualidade da personagem,
casta e profana ao mesmo tempo, elegante e transgressora, muita ambiguidade, né? A obra é uma meditação sobre o desejo feminino, a hipocrisia social e a fragmentação da identidade. Diria que nos tempos puritanos do Brasil que nós vivemos hoje, um filme fundamental, inadiável, né? Um remédio para curar as pessoas que querem separar o corpo da alma, né? E perceber que somos uma coisa só. Filme sensacional e com os traços do Brünnel muito bem marcados na obra, né? Filme que tensiona a cultura para fora, por isso é arte pura, justamente porque tensiona os moldes civilizacionais para fora deles, faz a gente refletir, fundamental. Bom, a segunda obra oferecida hoje será Um Cão Andaluz, né? Um filme de 1929, este curta-metragem de 16 minutos é um marco do cinema surrealista, feito em parceria com Salvador Dalí. O filme não possui enredo lógico, suas cenas, como o famoso corte do globo ocular com uma navalha, são chocantes, simbólicas e deliberadamente desconexas. Brünnel e Dalí queriam romper com qualquer tentativa de interpretação racional. A obra é construída a partir de imagens oníricas, associações livres e rupturas temporais. É uma experiência sensorial e provocadora que desafia o espectador a abandonar a lógica e mergulhar no inconsciente. O filme influenciou gerações de cineastas e artistas, sendo considerado um manifesto visual do surrealismo. É surrealismo puro na veia em apenas 16 minutos. Então, fica o convite aí para você assistir, né? É um filme muito inovador e surrealista, profundamente surrealista. É uma verdadeira pintura na forma de cinema, né? Uma pintura de Dalí na forma de cinema, em associação, claro, né, com Dalí, mas é assinado pelo Brünnel, né? Pois bem, gente, vamos então para o terceiro filme indicado de hoje, mas antes, claro, fica o convite para você conhecer a R4 Informática, que é aí a parceira do Google na implementação do Google Workspace aqui no Brasil, e ela está possibilitando que as empresas brasileiras possam fazer aí, alçar um patamar de excelência ao aderir à plataforma digital que agrega serviços digitais que vão te prover segurança, qualidade informacional, organização, né? E uma série de outros serviços que certamente vão fazer a sua empresa melhorar tanto a relação com o usuário final, quanto a questão interna, organizacional, você lidar com recursos humanos. Então conheça aí o portfólio de produtos da R4 Informática. A gente tem um link aqui embaixo no campo de descrição. Só você clicar, você vai ser atendido e você vai ver o quão valiosa vai ser essa mudança na maneira como você faz gestão da sua empresa. Então vamos por aqui para terminar, né, falar o último filme de hoje do Luiz Brünnel. É o filme O Anjo Exterminador. Esse filme, eu confesso, eu vi faz muito tempo, muito tempo mesmo, mais de 20 anos que eu vi esse filme. Neste filme mexicano, Brünnel satiriza a elite burguesa ao colocá-la em uma situação absurda. Após um jantar, os convidados não conseguem sair da sala, né? Sem nenhuma explicação, as pessoas estão numa festa, digamos, uma festa elegante, mas não conseguem sair. Sem que haja qualquer barreira física. Veja, não é que eles estejam presos, trancafiados, eles simplesmente não têm explicação, eles não conseguem sair da festa. Presos por uma força invisível, eles gradualmente perdem a compostura, a civilidade e a racionalidade. A obra é uma crítica feroz à fragilidade das convenções sociais. Quando privadas de seus rituais e estruturas, as pessoas revelam seus instintos mais primitivos. Brünnel usa o absurdo como ferramenta para explorar a hipocrisia da classe dominante. O filme é construído com uma lógica circular, onde os personagens repetem ações e diálogos, criando um clima de claustrofobia e inquietação. É uma alegoria sobre o confinamento psicológico e social e sobre como o poder pode ser uma prisão invisível, né? Portanto, ela sugere uma reflexão que as próprias pessoas que compõem essa alta sociedade, elas façam uma reflexão sobre si próprias, né? Então, concluindo aqui, né? Luiz Brünnel é um mestre da subversão. Seus filmes não oferecem respostas fáceis, ao contrário, convidam o espectador a confrontar seus próprios desejos, medos e contradições. A Bela da Tarde revela o erotismo reprimido da burguesia. O Cão Andaluz destrói a lógica narrativa e o Anjo Exterminador expõe a fragilidade das estruturas sociais. Assim, assistir a Brünnel é entrar em um labirinto de símbolos, né, ironias e provocações. É um convite à reflexão e ao desconforto. Eu grifo muito isso. É um convite ao desconforto e por isso mesmo uma experiência transformadora. E eu diria, é o contrário do que a gente poderia chamar de cultura de massa, porque a cultura de massa ela é o contrário, ela é um convite ao conforto, né?
o puro entretenimento, né? Então ela não provoca reflexão, ela agrada, né? E o que é arte? A arte, ao contrário, ela tensiona, a arte faz você pensar, refletir, ela inova, apresenta algo novo, algo que você inusitado, exótico, e é exatamente isso que o surrealismo de Louis Buñuel faz com a gente, como espectador. Então fica o convite lançado, você que não conhece o trabalho do Buñuel, para você abrir sua mente, né, arejar sua mente, conhecer coisas novas, conheça a filmografia desse grande diretor da história do cinema, né? Gente, não me alongando muito mais, é que você sabe que a gente aqui trabalha com música e com cinema. Aqui a gente está falando de cinema, então o convite fica para você assistir o próximo vídeo, não de música, mas de cinema. Apesar de que você sabe que a gente intercala uma coisa com a outra. O próximo filme de cinema, a gente vai trazer para cá para o Tube Cult o grande diretor, um dos grandes diretores da história do cinema, além do Buñuel, né, outro grande diretor, que é o Ingmar Bergman. Vamos ter esse duríssimo desafio de escolher 3 filmes dessa filmografia riquíssima. Também é outro desafio terrível, né? Vamos deixar coisas de fora, é complicado, mas não tem jeito, são 3, a gente tem que falar de 3. E você já vai aí matutando quais são os seus 3 para deixar no comentário. Gente, fica o convite lançado, um forte abraço, eu te vejo lá.